Se você está na menopausa e sente que o corpo simplesmente parou de responder, que a gordura abdominal apareceu do nada, que a energia caiu e que o sono piorou e que do nada você tenta funcionar do jeito que funcionava antes, saiba que isso não é uma impressão sua. Hoje eu vou te mostrar 4 suplementos com base científica que atuam diretamente nesse ambiente hormonal, ajudando o corpo a regular os mecanismos que a menopausa desorganiza e criando uma condição real para que tenhamos a perda de gordura nessa fase. O primeiro suplemento é o magnésio e esse é provavelmente o mais subestimado quando o assunto é menopausa e composição corporal. Não tem o apelo comercial da maioria dos produtos vendidos para essa fase, não aparece nos anúncios de emagrecimento e raramente são mencionados nas consultas. Mas a evidência científica para o magnésio, nesse contexto, ele é sólido e consistente. O magnésio, ele é um mineral envolvido em mais de 300 reações enzimáticas no nosso corpo. Participa da produção de energia, da síntese proteica, da regulação do sistema nervoso e o que mais importa para quem está na menopausa, da regulação do seu nível de cortisol, sensibilidade à insulina e qualidade do sono. E aqui está o ponto que pouca gente sabe. A queda do estrogênio, que define a menopausa, ele tem um impacto direto sobre os níveis de magnésio no nosso organismo. O estrogênio, ele favorece a absorção intestinal de magnésio e reduz a sua excreção renal. Quando o estrogênio cai, o corpo dessa pessoa passa a absorver menos magnésio e acaba perdendo mais pela urina. O resultado é que mulheres na menopausa têm riscos significativamente maiores de deficiência do magnésio do que outras fases da vida. Mesmo sem nenhuma mudança na alimentação e deficiência de magnésio, ele tem uma consequência direta sobre os mecanismos que já estão desregulados exatamente nessa fase. O cortisol, que tende a ficar mais elevado na menopausa, ele é ainda mais difícil de controlar quando o magnésio está baixo. O sono, que já piora com a queda do estrogênio, ele acaba se fragmentando cada vez mais. A sensibilidade à insulina, que já declina nessa fase, acaba piorando. E é uma deficiência que amplifica exatamente os problemas que a menopausa já criou. O efeito mais imediato e mais percebido pelas mulheres que começam a suplementar o magnésio de forma adequada é a melhora do sono. O magnésio ele tem papel direto na regulação do sistema nervoso parasimpático, que é o sistema responsável pelo estado de relaxamento e pela transição para o sono. Ele modula receptores no cérebro que promovem um relaxamento e facilita a pessoa a adormecer. Estudos com suplementação de magnésio em adultos com dificuldade de sono mostraram uma melhora significativa na qualidade do sono, na facilidade de você adormecer e no tempo em que o sono profundo. E sono de melhor qualidade significa maior pico noturno de hormônio do crescimento, melhor regulação do cortisol e melhora da sensibilidade à insulina no dia seguinte. Além do sono, o magnésio ele também confere um ponto principal para os receptores de insulina funcionarem de forma adequada. Sem magnésio suficiente, esses receptores respondem de forma menos eficiente, contribuindo para uma resistência insulínica que já tende a se instalar na menopausa. Quando a sensibilidade à insulina melhora, o corpo sai progressivamente do modo de armazenamento e a gordura visceral perde parte do ambiente hormonal que mantinha instalado. E o processo de emagrecimento que estava travado, ele começa a destravar. Em relação à forma da suplementação, as versões com melhor absorção e tolerância digestiva acaba sendo o magnésio glicinato e o magnésio malato. O magnésio óxido, que é o mais barato e mais comum em farmácias de modo geral, eles têm uma absorção significativamente menor. A dose habitual está entre 200 a 400 mg por dia, preferencialmente à noite, aproveitando o efeito relaxante do mineral, potencializar a qualidade do sono. Como qualquer suplementação, a indicação e a dose deve ser, obviamente, individualizada com orientação médica. O segundo suplemento é a vitamina D, e esse é um dos mais estudados quando o assunto é saúde hormonal feminina, mas também um dos mais negligenciados na prática clínica. A maioria das pessoas associa a vitamina D à saúde óssea e passa por aí. Mas o papel dela no organismo vai muito além dos ossos, especialmente para mulheres na menopausa. A vitamina D, ela não é tecnicamente uma vitamina, ela é mais um hormônio esteroidal. E como hormônio, ela tem receptores em praticamente todos os tecidos do nosso corpo, incluindo o tecido muscular, tecido adiposo, pâncreas, cérebro e ovário. Isso significa que quando a vitamina D está em níveis inadequados, o impacto ele não é só localizado, ele é sistêmico e afeta múltiplos mecanismos ao mesmo tempo.
Deficiência de vitamina D é extremamente comum. Estudos populacionais aqui no Brasil mostram que mais de 50% da população adulta tem níveis insuficientes e esse número é ainda maior em mulheres na menopausa. Eu, particularmente, acho que esse número é muito maior. Isso acontece por uma combinação de fatores. Menor síntese cutânea com envelhecimento, porque a pele perde progressivamente a capacidade de produzir vitamina D a partir da exposição solar. Menos absorção intestinal e, no caso específico da menopausa, a queda do estrogênio que interfere no metabolismo da vitamina D no nosso organismo. O primeiro impacto que merece atenção é sobre a sensibilidade à insulina. A vitamina D tem papel direto em funções das células beta do pâncreas, que são as células responsáveis pela produção de insulina. Quando a vitamina D está baixa, essas células funcionam de forma menos eficiente. A produção de insulina fica comprometida e a resistência insulínica se agrava. Estudos de intervenção com suplementação de vitamina D em mulheres com deficiência mostraram uma melhora mensurável na sensibilidade à insulina e na glicemia de jejum em poucas semanas de suplementação. O segundo impacto é sobre a inflamação crônica. A vitamina D tem propriedades anti-inflamatórias documentadas. Regula a produção de citocinas inflamatórias, que são as substâncias que alimentam o estado inflamatório sistêmico e que favorece o acúmulo de gordura visceral. Mulheres na menopausa com deficiência de vitamina D apresentam níveis mais elevados de marcadores inflamatórios do que aqueles com níveis adequados. E quando a suplementação corrige essa deficiência, os marcadores inflamatórios caem de forma proporcional. O terceiro impacto é sobre a composição corporal de forma direta. Estudos que acompanharam mulheres da menopausa em processos de emagrecimento mostraram que aquelas com nível de vitamina D adequado perderam significativamente mais gordura abdominal do que aquelas com deficiência, mesmo seguindo o mesmo protocolo alimentar e de exercício. A vitamina D parece influenciar diretamente a forma como o tecido adiposo visceral responde ao déficit calórico, criando condições mais favoráveis para a mobilização dessa gordura específica. O quarto impacto é sobre o humor e a disposição, que são fatores que influenciam diretamente o comportamento alimentar e a adesão a qualquer estratégia de emagrecimento. A vitamina D tem receptores no cérebro e participa da síntese de serotonina, que é um neurotransmissor relacionado ao bem-estar e ao controle do apetite. Vitamina D está associada à maior prevalência de sintomas depressivos e de ansiedade, que são queixas extremamente comuns na menopausa e que sabotam qualquer tentativa de mudança de hábito de forma silenciosa. Existe ainda um ponto que conecta a vitamina D diretamente com outro mecanismo já discutido. A vitamina D necessária para a síntese adequada de testosterona, que mesmo em mulheres tem um papel fundamental na composição corporal, na libido e na disposição. Com a queda do estrogênio na menopausa e a deficiência de vitamina D agravando a produção de testosterona, o ambiente hormonal acaba ficando comprometido, progressivamente mais desfavorável para a manutenção da massa muscular e para a mobilização da gordura. Em relação à suplementação, a dose ela precisa ser individualizada, com base no exame da 25-hidroxivitamina D, que é o exame que mede os níveis séricos de forma confiável. Níveis abaixo de 30 indicam insuficiência e abaixo de 20 uma deficiência real. A reposição adequada feita com orientação médica costuma utilizar doses de 2.000, 5, 10, 15.000 por dia, dependendo do grau de deficiência e da resposta individual do tratamento. Vitamina D é uma forma com melhor absorção e conversão no organismo, e a suplementação junto a uma refeição contendo gordura acaba melhorando sua biodisponibilidade, já que ela é uma vitamina lipossolúvel. Monitoramento periódico dos níveis séricos durante a suplementação é essencial para garantir que os níveis estejam dentro da faixa terapêutica sem ultrapassar os limites seguros. A via intramuscular é a que particularmente eu prefiro e faço no meu consultório. Para mulheres na menopausa que estão travadas no processo de emagrecimento sem entender o motivo, checar os níveis de vitamina D é um dos primeiros passos que recomendo. É um exame simples, acessível, que frequentemente revela uma deficiência que está contribuindo de forma silenciosa para o ambiente metabólico desfavorável que impede o resultado. O terceiro suplemento é o ômega 3 e, assim como o magnésio, esse é um suplemento que existe há décadas no mercado, mas que raramente é associado ao emagrecimento na menopausa da forma que deveria ser. A maioria das pessoas que tomam ômega 3 toma pensando simplesmente no coração. O impacto dele sobre a composição corporal e ambiente hormonal nessa fase
é muito menos documentada, muito menos comentada, muito menos vista. Mas ela tem uma resposta real. O ômega 3 é um ácido graxo poliinsaturado essencial, o que significa que o corpo não consegue produzi-lo por conta própria. Ela precisa vir de uma alimentação, de uma suplementação, e as formas mais estudadas e biologicamente ativas são a EPA e o DHA, presentes principalmente em peixes de águas frias como salmão, sardinha e atum, e em suplementos de óleo de peixe de qualidade. O primeiro mecanismo pelo qual o ômega 3 impacta o emagrecimento na menopausa é a redução da inflamação crônica. Como já conversamos, a inflamação sistêmica é um dos principais ambientes que favorecem o acúmulo de gordura visceral. O EPA e o DHA são precursores da molécula anti-inflamatória chamados de resolvinas e protectinas, que atuam ativamente para resolver o processo inflamatório no organismo. Quando o ômega 3 está em nível adequado, o equilíbrio entre inflamação e resolução melhora. Os marcadores inflamatórios caem e o ambiente que favorecia a gordura visceral começa a se desfazer. O segundo mecanismo é o impacto direto sobre a sensibilidade à insulina. O ômega 3 ele melhora a fluidez das membranas celulares, facilitando a interação entre insulina e seus receptores, e os estudos de intervenção com suplementação de ômega 3 em mulheres na menopausa mostraram uma melhora mensurável na sensibilidade à insulina e redução de triglicerídeos, que é um dos marcadores mais associados a uma resistência insulínica nessa fase da vida. O terceiro mecanismo é o impacto sobre o cortisol. O ômega 3 ele tem efeito modulador sobre o eixo do estresse e os estudos mostram que a suplementação adequada reduz a resposta do cortisol às situações de estresse agudo e contribui para níveis mais baixos de cortisol basal ao longo do dia. Para mulheres na menopausa, onde o cortisol já tende a ficar mais elevado, esse efeito ele tem um impacto direto sobre o acúmulo de gordura abdominal. Em relação à suplementação, a dose com maior suporte na literatura para efeito anti-inflamatório e metabólico está entre 2 a 4 gramas de EPA mais DHA por dia, não de óleo de peixe total. Essa distinção é importante porque muitos suplementos informam a quantidade total de óleo na embalagem e não a quantidade de EPA e DHA ativos. Ler o rótulo com atenção e somar os valores de EPA e DHA é o que determina se a dose está dentro da faixa terapêutica, e a suplementação junto às refeições melhora a absorção e reduz o desconforto digestivo que algumas pessoas acabam relatando. O quarto suplemento é a creatina, e se você estranhou ver a creatina nessa lista pensando que ela é coisa de academia ou coisa de homem que quer ganhar massa muscular, saiba que essa é uma das maiores mudanças de paradigma na ciência da suplementação para mulheres na menopausa nos últimos anos. A pesquisa recente colocou a creatina como um dos suplementos mais relevantes dessa fase e por motivos que vão muito além do desempenho físico. A creatina é uma molécula produzida naturalmente pelo corpo, principalmente no fígado e nos rins, e armazenada nos músculos, onde atua como reserva energética rápida para as células. O problema é que com a queda de estrogênio na menopausa, os níveis naturais de creatina no músculo tendem a diminuir exatamente no momento em que o corpo mais precisa dela. O primeiro mecanismo pelo qual a creatina impacta o emagrecimento na menopausa é a preservação e o ganho de massa muscular. E isso é central porque o músculo é o tecido metabolicamente mais ativo do corpo e é ele quem determina em grande parte quantas calorias o corpo queima em repouso. Com a queda do estrogênio, o processo de perda de massa muscular se acelera de forma natural, um fenômeno chamado de sarcopenia. Menos músculo significa metabolismo mais lento, significa menos capacidade de queima de gordura e significa um corpo progressivamente mais predisposto ao acúmulo de gordura, mesmo comendo a mesma quantidade de calorias de antes. A creatina, especialmente quando combinada com treino de força, tem uma das maiores evidências científicas para aumento de força, volume muscular e a capacidade de resposta ao estímulo do treino em mulheres na menopausa. O segundo mecanismo é o impacto sobre a sensibilidade à insulina. Estudos mostraram que a suplementação da creatina, principalmente quando associada ao exercício resistido, melhora a captação de glicose pelas células musculares. Isso acontece porque a creatina favorece a atividade de transportadores de glicose no músculo, ajudando o corpo a usar melhor a glicose circulante em vez de armazená-la como gordura. Para mulheres na menopausa que já enfrentam um declínio natural na sensibilidade à insulina, esse efeito ele é particularmente
relevante. O terceiro mecanismo é um dos mais interessantes e menos conhecidos, que é o efeito da creatina sobre o cérebro e o humor. A creatina tem um papel importante no metabolismo energético cerebral e pesquisas recentes têm associado a suplementação e a melhora em sintomas de fadiga mental e até em alguns marcadores relacionados a sintomas depressivos que são exatamente comuns na menopausa. Isso importa, por exemplo, para o processo de emagrecimento, porque disposição e clareza mental influenciam diretamente a adesão a qualquer rotina de alimentação e treino. Mulher cansada, com a mente nebulosa, é mulher com muito mais dificuldade de manter a consistência. Existe ainda um quarto ponto que conecta diretamente a creatina com a saúde óssea, algo que já é preocupação natural na menopausa por causa da queda do estrogênio. Alguns estudos mostraram que a creatina, junto ao treino de força, ele pode contribuir para a manutenção da densidade mineral óssea, reduzindo parte do risco de osteoporose que se acelera nessa fase. Em relação à suplementação, a creatina monoidratada é a forma mais estudada, mais segura e com melhor custo-benefício do mercado. Não existe necessidade de formas mais caras ou sofisticadas. A monoidratada continua sendo o padrão ouro. A dose de manutenção recomendada na literatura é de 3 a 5 gramas por dia, tomada em qualquer horário. O que importa é a consistência diária e não o momento da ingestão. Não é necessário fazer fase de saturação com doses altas, a dose de manutenção sozinha já é suficiente para elevar os estoques musculares de forma gradual ao longo de algumas semanas. E é importante manter uma boa hidratação durante o uso, como qualquer suplementação. A indicação deve ser individualizada com orientação médica, principalmente para quem tem alguma condição renal pré-existente. E é assim que nós fechamos os 4 suplementos, reavaliando magnésio, que acaba regulando o cortisol, sono e sensibilidade à insulina, vitamina D, que atua como hormônio em múltiplos tecidos de inflamação e composição corporal, ômega 3, desativando o ambiente inflamatório que sustenta a gordura visceral, e a creatina, que protege o músculo, que é a base do metabolismo, além de sustentar a energia e o humor. Nenhum desses suplementos funciona como mágica isolada. Eles funcionam porque atuam diretamente nos mecanismos que a menopausa desorganiza e criam juntos um ambiente hormonal e metabólico muito mais favorável para o corpo voltar a responder. Mas o ponto mais importante de tudo isso é: suplemento nenhum substitui a orientação médica individualizada, e o primeiro passo real para qualquer mulher nessa fase não é sair comprando os 4 ao mesmo tempo. É procurar um profissional, fazer os exames adequados e descobrir exatamente o que o seu corpo está pedindo. Se você quer entender de vez como desliga o mecanismo hormonal do rebote e faz o seu corpo aceitar o novo peso, sem dietas restritivas e sem depender do Mounjaro, assista o vídeo gratuito onde eu explico o protocolo anti-rebote. O link para assistir esse vídeo está na descrição, afixado no primeiro comentário. Vai lá agora e nos vemos no nosso próximo vídeo.